Muito bem, pessoal. E por último, não menos importante, a gente vai analisar a camada 2, camada de enlace, lá onde residem os MAC-address, MAC-address de origem, MAC-address de destino, código de VLAN, VLAN ID, por exemplo. Então vamos aplicar aqui alguns filtros de camada de enlace para que a gente possa acompanhar como é que funciona isso daí. Vou habilitar a apresentação de camada 2 para que fique mais fácil. Então vou habilitar aqui o Source MAC-address e eu vou habilitar também o Destination MAC-address. Então aqui agora tem maquiados de origem e maquiados de destino sendo apresentados também. Então vamos começar aplicando os filtros aqui. Eu quero pegar toda a comunicação cujo maquiados de destino seja Grand String, ou seja, C074AD 57D018. Eu vou clicar aqui no botão direito, eu vou copiar esse valor e eu vou aplicar o filtro eth.dst igual ao meu valor do MAC address eth.dst igual ao valor do meu MAC address, Enter. Você pode ver aqui que todo o MAC address de destino vai ser o mesmo agora, C074AD 57D018, que corresponde ao meu filtro aplicado para minha camada de enlace, cujo o MAC address de destino seja esse daqui. Então, todos os pacotes enviados da minha máquina para o meu SIP server. Você pode acompanhar isso aqui pelo MAC address, claro. Você pode acompanhar isso aqui pelo endereço IP de origem e de destino também, e também pelo nome do fabricante aqui nos 3 primeiros bytes do MAC address. Então agora vamos fazer o contrário, vamos pegar toda a comunicação originada pelo MAC address da GrandStream. Então basta vir aqui e trocar o filtro para SRC e basta dar um Enter. Então você pode ver aqui que eu tenho toda a comunicação originada pelo MAC address da GrandStream, ou seja, eu inverti agora o filtro, estou pegando ethernet.source. Você pode ver aqui que eu tenho 1.285 pacotes sendo apresentados, total de 28,9% sendo apresentado do total da minha captura. Além disso, tem alguns outros protocolos que eu gosto de ficar de olho, tá, que residem aqui na camada de enlace. Então, por exemplo, o protocolo ARP. Então, esse daqui é um protocolo fundamental que a gente vai estar estudando nas próximas aulas e qual que é o impacto que ele causa na rede. Então, seja o endereço IP de origem, seja o endereço IP de destino. Você pode ver aqui que a rede está gerando constante comunicação em cima do protocolo ARP. Eu estou enviando também para vocês esse arquivo Wireshark IP duplicado. Então, podem abrir esse arquivo. Podem filtrar pelo protocolo ARP. Então aqui vocês vão ver uma comunicação de um trace que eu salvei. E você pode ver aqui que está gerando muita comunicação ARP nessa rede. Tudo bem, não tem problema algum. Mas tem um filtro aqui do protocolo ARP específico que eu considero fundamental a gente ter esse conhecimento, que é ARP.Duplicated Address Detected. Ou seja, quando a gente tem um endereço IP duplicado na rede, a gente consegue identificar através desse filtro. Então, na hora que eu der um Enter, perceba só que interessante. E se eu abrir o cabeçalho do protocolo ARP, você pode ver aqui que eu tenho o meu MAC address de quem está originando, o endereço IP de quem está originando, o MAC address de destino e o endereço IP de destino. Porém, o Wireshark está percebendo aqui que a gente tem dois MAC address diferentes associados ao mesmo endereço IP final 20 na rede. Se eu abrir aqui esse cabeçalho que está em amarelo, Duplicated IP Address Configured, ou seja, o que o Wireshark está falando para mim? Que ele detectou o endereço IP duplicado para 195.1.209.20, que está associado ao MAC address final 897E, porém também está em uso pelo MAC address final 5C75, no frame 1534. Ou seja, você está utilizando o endereço IP 195.1.209.20 associado ao MAC address final 897E, mas eu tenho um outro MAC address informando que também está utilizando o endereço IP 195.1.209.20 e está lá no frame 1534. Ou seja, se a gente for lá no frame 1534, vamos tirar esse filtro aqui. Eu vou lá no frame 1534, então vamos aplicar aqui o nosso botãozinho 1534 e você pode ver que, olha, aqui eu também tenho um anúncio ARP partindo desse host da Ubiquiti, informando, olha, eu sou o IP 195.1.209.20, porém está associado ao MAC address 5C75. A partir do momento que eu tenho dois hosts diferentes, ou seja, dois MAC addresses diferentes anunciando o mesmo endereço IP, para o Wireshark isso significa, olha, você tem um conflito na sua rede. Por isso que ele cria aquele warning através de um metadado. Então,
Só voltando aqui, arp.duplicated address detected. Então você pode ver aqui que eu tenho um anúncio ARP. E aqui ó, ele está colocando entre colchetes para mim com destaque em amarelo, inclusive. Ou seja, lembra que tudo que está entre colchetes no Wireshark são metadados. Então, como o Wireshark percebeu dois maquiados de origem diferentes anunciando o mesmo endereço IP na rede, o Wireshark classifica isso como um conflito. Por isso que ele vai colocar isso aqui como metadados para você. Inclusive, ele vai gerar outros alarmes aqui no sistema que vão ser apresentados mais para frente. Então, esse arquivo aqui, aula filtros parte 1, você tem ele. Esse arquivo aqui, IP duplicado, você também tem. Então, sugiro que você treine a aplicação desses filtros com base no que foi apresentado para vocês, para que você possa ir para a próxima aula mais confiante.